Sabe aquela nossa ideia do que é certo, do que é justo? Pois é, boa parte dela vem de um pensador que refletiu sobre isso há mais de 2000 anos, Aristóteles. Ele basicamente criou um kit de ferramentas de ideias que, acredite, a gente usa até hoje, muitas vezes sem nem se dar conta. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como essa filosofia tão antiga ainda define o que a gente entende por justiça. Tá, mas vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Afinal de contas, o que significa ser justo? Parece uma pergunta fácil, né? Mas quando a gente para pensar em situações da vida real, a coisa começa a complicar. E aqui temos dois exemplos perfeitos para isso. De um lado, como é que se divide a conta dos impostos de um jeito que seja justo para todo mundo, com cada um ganhando valores diferentes, e do outro, como se resolve uma situação bem mais específica, tipo uma compensação depois de um acidente. São dois problemas de justiça, mas que parecem pedir soluções completamente diferentes, não é mesmo? E é aqui que entra o nosso arquiteto. Aristóteles não foi só um filósofo que ficava viajando nas ideias, não. Ele foi um cara que organizou o pensamento, que nos deu uma estrutura, um esqueleto, para resolver exatamente esses tipos de problema. Ele nos deu as ferramentas para pensar em justiça de um jeito mais claro. Para Aristóteles, a justiça, ou dikaiosine, como se dizia em grego, era a virtude mais completa. E aqui está o pulo do gato. Justiça não é só algo que você é, mas algo que você faz. É uma ação. É uma virtude que aparece na nossa relação com os outros, sempre com o objetivo de fazer o bem para a comunidade. Agora, vamos a um conceito que é a espinha dorsal da ética de Aristóteles, o famoso justo meio, ou mesotes. A ideia é que a virtude, o jeito certo de agir, está sempre no equilíbrio, fugindo dos extremos. E este esquema aqui ilustra isso perfeitamente. A justiça não está em nenhum dos polos. Ela está ali, ó, bem no meio, no ponto de equilíbrio entre a falta e o excesso. Ser injusto pode ser tanto pegar mais do que é seu, quanto aceitar menos do que deveria. A virtude é justamente achar esse centro. Certo? Com essa ideia de equilíbrio na cabeça, Aristóteles começa a organizar sua caixa de ferramentas. E a primeira coisa que ele faz é dividir o conceito de justiça em duas grandes áreas. Primeiro, a gente tem a justiça total, que é a justiça com J maiúsculo, sabe? É agir de acordo com as leis da cidade, sempre pensando no bem comum. E depois, ele desce um nível e foca na justiça particular, que é a justiça do nosso dia a dia, das nossas interações diretas com as pessoas, nas trocas, nas partilhas, nas compensações. E é nessa justiça particular que a análise fica fascinante de verdade. É aqui dentro que estão as ferramentas que a gente aplica naqueles dilemas do começo. Lembra? Então, vamos abrir essa caixa. Dentro da justiça particular, Aristóteles nos apresenta duas ferramentas bem diferentes, cada uma com uma função muito específica: a justiça distributiva e a justiça corretiva. Essa tabela aqui ajuda a gente a botar a ordem na casa. A justiça distributiva, como o nome já diz, cuida de como a gente distribui as coisas na sociedade, tanto as boas, como cargos e honras, quanto as ruins, tipo os impostos. Já a corretiva entra em campo para consertar uma injustiça que já aconteceu, para restaurar o equilíbrio. E a lógica por trás de cada uma é o que define tudo. Uma é proporcional, baseada no mérito, a outra é absoluta, tipo matemática pura, focada só em zerar a conta entre a perda e o ganho. Vamos traduzir essa matemática. A tal da igualdade geométrica da justiça distributiva é basicamente dizer que as pessoas recebem de acordo com seu mérito, de forma proporcional. Quem contribui mais, recebe mais. Já a igualdade aritmética da justiça corretiva é bem mais direta, 1 para 1. Se alguém te tirou 10, o juiz vai lá e faz essa pessoa devolver os mesmos 10. Ponto. O foco não é em quem são as pessoas, mas no que foi perdido e no que foi ganho. E ó, isso não é só teoria de livro antigo, não. A gente aplica a justiça distributiva o tempo todo. O imposto de renda progressivo, por exemplo, onde quem ganha mais paga uma porcentagem maior, pura aplicação da proporcionalidade de Aristóteles. O mesmo vale para programas sociais, que buscam distribuir recursos com base na necessidade. Todo aquele debate sobre qual o critério mais justo para distribuir é um eco direto dessa filosofia. Da mesma forma, nosso sistema de justiça é todo construído em cima da justiça corretiva. Quando um tribunal ordena o pagamento de uma indenização, não se está julgando o mérito ou o valor das pessoas, mas sim tentando restaurar a perda de forma matemática. O objetivo é um só: restabelecer o equilíbrio que foi quebrado, seja numa briga de contrato ou depois de um crime. Mas Aristóteles era um cara pé no chão. Ele sabia que as leis são feitas de um jeito geral, e por isso mesmo podem falhar em casos específicos.
E se aplicar a lei ao pé da letra, em vez de fazer justiça, acabasse gerando uma injustiça? Para isso, ele pensou numa espécie de atualização do sistema. A citação dele é direta e reta. A equidade é uma correção do legalmente justo. Esse conceito, em grego, ele chamava de epikeia. A equidade, então, é a ferramenta para lidar com as situações que a lei não previu. A lei é como uma régua feita para a maioria dos casos, mas a vida real é cheia de exceções. A equidade permite que a justiça seja feita justamente nessas exceções, adaptando a regra geral para uma situação particular. E o ponto mais importante é este. Ao aplicar a equidade, o juiz não está ignorando a lei, muito pelo contrário. Ele está tentando cumprir a intenção de quem a criou. Ele se pergunta, se a pessoa que escreveu esta lei estivesse aqui vendo este caso único, o que ela teria decidido? É sobre aplicar o espírito da lei, não apenas a sua letra fria. Chegando ao final da nossa conversa, fica bem claro que essas ideias não são peças de museu. A estrutura que Aristóteles montou continua sendo a base de como a gente organiza e pensa o direito e a justiça no mundo todo. Uma das imagens mais poderosas que ele nos deixou é a do juiz como a justiça personificada. A função do juiz é ser esse mediador imparcial que, usando as ferramentas certas, consegue encarnar esse ideal de equilíbrio e restaurar a ordem. Então, vamos amarrar as ideias centrais. Justiça é uma virtude que se mostra na prática. A gente precisa de ferramentas diferentes para distribuir recursos e para corrigir danos. A proporcionalidade é um conceito-chave. E, por fim, a lei por si só não basta. Ela precisa da equidade para ser verdadeiramente justa. No fim das contas, a grande lição de Aristóteles é que a justiça não é uma fórmula pronta, um código estático. Ela é um hábito. É uma prática contínua de usar a razão para encontrar o justo meio, o equilíbrio, no mundo que é super complexo e está sempre mudando. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Para além dos tribunais e das leis, como é que cada um de nós pode usar essas ferramentas? Essa busca pelo equilíbrio, essa distinção entre distribuir e corrigir e esse senso de equidade nas nossas próprias vidas, para construir um mundo um pouquinho mais justo. Fica aí a reflexão. Obrigada por acompanhar.